Salve, salve, eminentes irmãos e audiência querida! Nesse Vidas Iniciáticas, vamos estar com o irmão Dom Manuel, que vai falar um pouquinho da sua história, da sua religiosidade, sobre maçonaria e o romper fronteiras do rito brasileiro. Acompanha aí. Eu nasci numa família que estava passando um momento difícil, né? Naquele ano de 1964, porque meu pai fazia faculdade e, embora oriundo de uma família relativamente rica, meu avô estava doente, estava passando momentos difíceis, e quem bancou praticamente aquele último ano de estudo do meu pai na faculdade de Direito foi minha mãe. Ela se virava para cuidar dos 4 filhos pequenos e ainda vendia bolo, vendia guarda-chuva, vendia roupa para os próprios funcionários da cerâmica do meu avô. Então a cerâmica estava tendo dificuldades financeiras naquele momento, 64, 65. E aí eu nasci, né? O ano de 65, minha mãe sempre falava que foi muito difícil lá em casa. E para a formatura do meu pai, aquela história de ter paletó, ter anel de formatura, isso tudo foi muito difícil, mas foi minha mãe quem bancou às custas do trabalho dela. E no dia da formatura do meu pai, 16 de dezembro de 65, foi justamente o dia que escolheram para fazer o meu batizado. E essa data vai me marcar muito. Eu comemoro pessoalmente mais o dia do meu batizado que o dia do meu nascimento, porque foi uma vitória para minha mãe ver meu pai se formando e se tornando um advogado. Então logo ele monta um escritório, mas depois é nomeado promotor público, que é o antecessor do atual promotor de justiça. Naquele tempo era nomeado pelo governador do estado. E meu pai começa a andar pelo Ceará. Eu morei em várias cidades do Ceará. Morei muito mesmo. Então a gente vai primeiro para Araripe, no Ceará. Era uma cidade até então meio que isolada das estradas. Era muito difícil. E meu pai chega ali, começa trabalhando como promotor, mas já luta pela implantação num colégio, para que tivesse formação para os alunos e para os meus irmãos que já estavam em idade escolar. E minha mãe começa a estudar junto com meus irmãos. Ela também vai para a escola, né? Então, as minhas lembranças mais antigas é minha mãe na sala de aula e eu deitado no chão, né? Eu ia para a aula, meu pai dando aula como professor, minha mãe como aluna e eu no chão. Sempre me lembro disso, né? Numa época que a iluminação era precária, as estradas difíceis, mas enfim. Aí começamos a andar de Araripe, vai para outra cidade e tal, muda daqui, muda dali, até que em 69 ele é nomeado juiz. Ele passa no concurso público, é nomeado juiz. Isso economicamente tem uma melhora nas finanças da família e também vai aumentando os filhos, né? Vai aumentando, nós somos em 8, é uma tropa grande. E meu pai vem a falecer muito novo, em 1981, com 47 anos. Então, como juiz mesmo, ele atuou exatos 10 anos e 11 meses. Então, tivemos essa dificuldade após o falecimento dele. Mas lá atrás, já em 72, eu com 7 anos, eu vi meu irmão sair para uma procissão de São Francisco. Eu gosto sempre de contar esse caso. E ele saiu vestido de coroinha, né? Aquela batina vermelha, aquela sobrepeliz branca. E eu achei aquilo tão feio, sabe? Eu muito preconceituoso, muito machista, achei que aquilo não era muito sério, não. E logo em seguida eu fui para a procissão com meu pai, mas quando eu vi o santo saindo na igreja, carregado no andor, nos braços das pessoas, eu achei que era um coroinha. Eu não sabia o nome, né? Ou que podia ser até meu irmão, Moacir, que também é maçom, inclusive. E eu pensava que podia ser ele ou algum colega dele, porque era de longe. E eu falei para meu pai que eu queria andar lá em cima. Eu achei que era legal, né, você andar ali. E meu pai disse, para você andar lá, você tem que ser santo. Eu disse, rapaz, eu não tenho dúvida, eu quero ser santo, né? E naquela mesma noite eu pedi para minha mãe me explicar como é que era ser santo. Minha mãe certamente não sabia explicar essa receita, mas ela foi ler a história de São Francisco para mim. No dia seguinte eu já soltei os passarinhos das gaiolas que eu tinha, dando minhas roupas para os pobres. E eu só tinha um porquinho que eu tinha comprado em agosto, isso era em outubro. E eu levei o porquinho para o sítio.
E quando eu saí de casa, minha mãe chorando com aquela história, e meu pai disse, ele volta, daqui a pouco ele volta. E eu fui lá pro sítio, e adotei aquela família, como se fossem meus avós, tem muita gente lá que até hoje tem certeza que eu sou daquela família. E eu criei um vínculo com aquela família. Foi muito curioso. Nesse episódio do porco, teve uma coisa também divertida, que até hoje eu conto. No dia que eu fui matar o porco, eu fui dar o porco para todo mundo, né? Os pobres, eu queria ser santo. E quando eu fui dar um pedaço lá, a cabeça pro tio Luiz, a mulher do tio Luiz, a tia Maria José, não come cabeça de porco. E o tio Luiz foi e disse, mas Manezinho, se você me desse outro pedaço, porque a Maria José não come cabeça de porco. Aí eu disse, tio Luiz, se um dia eu me casar, minha esposa come até o rabo do porco, né? Rapaz, eu acho que eu nunca fui tão castigado na vida. Eu sou casado com uma vegetariana. Até hoje, eu brinco que a maldição da tia Maria José tá valendo, porque ela não come cabeça de porco, de carne de nenhuma espécie, etc e tal. Mas isso foi algo curioso lá em 1972, quando eu matei esse porquinho lá em Viçosa, do Ceará. Mas naquele meio tempo, com 5 dias que eu estava fora, sei lá quantos dias, o padre da cidade chegou lá. O Monsenhor Martins, padre Martins naquele momento. E o padre foi lá para me levar de volta para a escola. E o padre chegou com a seguinte história, Manuel, para você ser padre, você tem que estudar. Mas eu não queria ser padre, eu não sabia nem o quê. Essa história não estava, meu plano era ser santo. O padre chegou propondo que eu fosse padre. Bem, eu entendi que ser padre e ser santo era o caminho. Aí eu fui. E fiquei desde então vinculado ao padre Martins, que passei a chamar de padrinho, aquela coisa toda. Foi um personagem muito importante na minha vida, me ajudou muito. Tenho um carinho filial por ele, né? E justamente quando em 81 meu pai vem a falecer, foi exatamente no dia que eu estava entrando no seminário em Fortaleza. E a presença, aí sim, do Monsenhor Martins foi muito importante para mim. Foi uma coisa assim fundamental. Tenho muito a presença dos meus pais. Foram 2 pessoas incríveis na minha vida. Tudo que eu devo, tudo que eu sou, devo a eles. Mas o padre Martins foi muito importante, né? Então ele me ajudou bastante. E eu fui para o seminário. Aquela história toda de ser seminarista, fui morar em Fortaleza, depois no seminário em Anápolis, Goiás, e, enfim. E até que eu adoeci, tive uma paralisia facial, né? A chamada paralisia facial de Bell. Foi um momento difícil. Eu era um adolescente aí de 20 anos de idade, e de repente estava com a boca torta, em uma situação muito difícil. E eu fiquei morando sozinho no apartamento da minha mãe em Fortaleza. Minha mãe e meus irmãos moravam em uma outra cidade, Russas. Nós tínhamos um irmão aqui do conclave, o Domício, que era de Russas. Então minha mãe, nesse momento, morava em Russas. E eu comecei a trabalhar. A Igreja Católica Romana, naquele momento, incentivava que os seminaristas trabalhassem junto ao povo, fizessem um trabalho social e tal. Por conta dessa doença, por conta dessa circunstância, eu comecei a trabalhar foi com um deputado, no Raimundo Nonato Prada. E através do Nonato Prado, eu fui trabalhar na prefeitura de Maracanaú. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o bispo da Igreja Católica Brasileira, que é meu amigo até hoje, foi também outra pessoa que marcou a minha vida. E justamente nesse momento que eu trabalhava na prefeitura e conheci o bispo, Maracanaú era uma cidade que foi dormir bem pequena e amanheceu super grande, porque inauguraram assim, uns condomínios muito grandes, condomínios populares, os maiores condomínios na época lá do Ceará, eu acho. E Maracanaú amanheceu com 100 e tantos mil habitantes. E enfim, eu estava nessa época, a prefeitura, primeiro prefeito, tal, participando disso tudo. E comecei a conhecer a Igreja Brasileira.
Mas nessa mesma época eu estudava na Igreja Católica Romana. Continuava querendo ser padre, mas fui acompanhando a Igreja Brasileira. Em 86, o bispo a quem eu era vinculado, Dom Timóteo, ele me apresentou os passos que eu tinha que seguir. Que tudo aquele tempo fora do seminário não tinha valido, que eu tinha que começar, vamos dizer assim, tudo de novo até chegar a ser ordenado padre. Eu não gostei daquela proposta, achei aquilo meio complicado, me senti traído, né? Então, hoje talvez até eles tivessem certo que a ideia do trabalho não era bem a que eu tinha, né? A ideia era meio teologia da libertação, trabalhar com os pobres, aquela coisa. Eu estava trabalhando em prefeitura, em outras coisas. Não vou discutir isso. Mas, enfim, aquele momento eu já tinha esse grande carinho, essa grande amizade, esse envolvimento com a Igreja Católica Brasileira. Fazia 2 anos que eu acompanhava e frequentava lá também as palestras, as aulas, aquelas coisas todas. E fui ordenado na Igreja Brasileira no final de 86, né? E continuei ali fazendo meu trabalho. Lá no Ceará, apoiando os padres. Eu não tinha intenção de ter uma paróquia, não tinha intenção de ter... Meu trabalho era mais burocrático. Naquele momento, eu achava que eu era chamado a apoiar os que tinham o trabalho pastoral. Os padres que estavam lá. Eu gostava, eu me sentia bem com essa situação. Mas, nesse contexto de igreja, chega a proposta de eu tirei umas férias e eu morava então em Cascavel, no Ceará. E tirei umas férias e chego em Cascavel, no Paraná. Eu tinha uma curiosidade de conhecer a outra cidade. E ao chegar ali, justamente naquele momento, eu acho que é Deus que age na vida da gente, ou as circunstâncias que vão se apresentando, estava precisando de um bispo para a Diocese do Oeste Paranaense. E um colega meu era o designado para ser o bispo lá, o padre Luiz Carlos Feliciano. E eu comecei a me envolver com o Luiz Carlos, e a ideia é que eu ficasse para apoiá-lo. Resumindo, acabei eu sendo eleito bispo e o Luiz Carlos ficou me dando um apoio inicial, até que depois ele viu que ele não se adaptava lá a cultura, o povo, tal. Ele disse, não, meu jeito é outro, não dá para trabalhar aqui. Ele foi para Brasília. Depois ele não queria ser bispo de jeito nenhum, mas acabou sendo bispo. Faleceu pouco tempo depois de ser sagrado bispo. E aí eu fiquei no Paraná, desde 92 até agora, 2023. Né? Lá no Paraná foi onde eu conheci a que é hoje minha esposa, a Claudenice. Foi logo que eu cheguei, ela morava na casa de um pessoal do movimento escoteiro, e eu era escotista também, e a gente se envolveu uma amizade de escotismo, de acampamentos, de viagens, e tanta coisa que a gente acabou se casando, né? É a minha grande companheira, a minha incentivadora, enfim, nós estamos nessa jornada juntos. Antes de sair do Ceará, eu fui convidado para ser maçom, né? Lá na infância, na cidade de Russas, tinha um padre que ele perseguia muito a maçonaria. Ele tinha um ódio à maçonaria. O preconceito dele era muito grande. E aquilo entrou na minha cabeça. E de repente eu fui convidado para ser maçom, né? Fui convidado para ser maçom. E num momento muito importante da minha vida, eu estava me sentindo muito bem, mas era muito jovem, eu tinha 24 anos. E fui iniciado em setembro de 1989. Né? Fui iniciado lá no Ceará. Então, quando eu saio do Ceará para o Paraná, eu estava começando aquela fase de querer ser venerável, o pessoal falando aqueles outros cargos e tal, né? Então, que é justamente em 92. Mas eu chego no Paraná, não existia naquela região o Grande Oriente do Brasil. Havia uma única cidade, chamada Marechal Cândido Rondon, onde tinha uma loja do GOB.
Não existia loja em Foz do Iguaçu, não existia loja em Cascavel. Aquelas cidades ali não tinha lojas do GOB, né? O GOB tinha 30 e poucas lojas no final desse grão-mestre, naquele momento. Mas não tinha. E, ou melhor, tinham fundado uma loja na cidade de Marechal Rondon, com irmãos de outras cidades, mas tendo como oriente a cidade de Cascavel. Só que essa loja, fundada em 91, não tinha carta constitutiva, não tinha irmãos, funcionava assim meio de um modo muito raro. E eu me juntei a esse pessoal, e era um povo muito bom, muito bacana, e tinha irmãos iniciados, já tinha aprendiz, já tinha companheiro, e de repente ele descobriu que a loja de fato existia só em tese. Não tinha ainda a carta constitutiva, não tinha nada. E aí tinha um irmão, tem um irmão lá até hoje, o Anderli Antônio Silva. Ele praticamente me contratou para regularizar a parada. Disse: olha, você vem trabalhar comigo, eu vou te pagar e você vai resolver isso aí. Como é que agora a gente diz para a cidade que a coisa não existe? E aí eu comecei a trabalhar nesse propósito. Trabalhamos tudo. Em julho de 93, imagina, a loja era de 91, em julho de 93 ela é regularizada. E aí eu fui trabalhar para fazer a regularização minha e de outros irmãos, para compor o quadro da loja. E isso nós vamos conseguir em junho, mais precisamente 29 de junho de 94. Eu saio da grande loja do Ceará e ingresso no Grande Oriente do Brasil. Quer dizer, não tinha entrado antes porque não existia loja. Aí a gente entra. Em setembro de 94, nós fazemos a primeira eleição da diretoria da loja Vigilantes do Oeste, né? Era um pessoal muito bom. Logo em seguida a gente regulariza todo aquele pessoal, porque a gente teve que fazer burocraticamente a iniciação, a elevação e a exaltação. O que de fato eles já eram, mas juridicamente no mundo maçônico não é. Então a gente resolve essa situação toda. A loja está até hoje, uma loja maravilhosa. Hoje no oeste do Paraná existem inúmeras lojas, não sei nem te dizer quantas lojas são. E nesse meio tempo, eu já estava pela igreja morando em Foz do Iguaçu, e o GOB ia realizar um grande congresso que seria realizado em Foz do Iguaçu. O detalhe é que não havia loja em Foz do Iguaçu. Aí o grão-mestre Cliceu Bassetti, para justificar esse congresso lá em Foz, resolveu fundar essa loja. E foi uma coisa assim muito rápida. Então, curiosamente, havia 7 irmãos que tinham algum vínculo com Foz do Iguaçu, não necessariamente moravam em Foz do Iguaçu. E aí começou em julho esse assunto. Em outubro a loja já estava regularizada, já tinha 7 obreiros e tal, e eu estava lá junto. E aí eu já fui eleito o primeiro venerável dessa loja e fui o primeiro instalado lá em Foz do Iguaçu pelo GOB, após a ruptura de 73. Então eu também tenho muito orgulho disso. Outra coisa que eu acho que para mim é importante é que eu fui o único mestre instalado em Foz do Iguaçu até hoje a ter sido instalado por um ex-prefeito de Foz do Iguaçu. Havia um grande maçom, esses personagens históricos. Júlio Werner Hackrat. Ele foi prefeito de Foz do Iguaçu, foi secretário de Segurança do Paraná, foi vários cargos importantes, e era maçom, né? E foi quem presidiu a minha instalação em 1996, né? Então faz parte assim da história, e eu até me emociono quando eu falo dessas alegrias que Deus me deu. Então, e aí continuamos lá na loja de Foz do Iguaçu, 97, 98. Eu fazia os graus filosóficos em Cascavel. A essa altura comecei fazendo em Guarapuava, onde tínhamos grandes irmãos, trabalhavam lá no Rito Escocês, Antiga Receita, nos graus filosóficos, e depois em Cascavel. E até chegarmos no ano 2000.
Só que no dia que eu fui fazer o grau 15, houve lá um detalhe, assim, por questões financeiras, que a taxa estava muito cara. E naquele momento eu não tinha aquele dinheiro todo, e eu estava com o dinheiro que eu vinha pagando, mais ou menos. E foi até interessante, sabe? Eu fiquei com vergonha e fui pro banheiro. E me tranquei dentro do banheiro, eu não saí de jeito nenhum. E eu ouvi os irmãos me procurando, mas eu não saí. Depois que não tinha mais ninguém, eu fui embora. Eu rio dessas presepadas que a gente faz, mas eu tive vergonha naquele dia. Eu não tinha dinheiro para pagar aquela taxa. E poucos dias depois eu me encontro no congresso estadual do GOB Paraná, na cidade de Maringá. E estava lá muita gente, uma festa muito bonita. E tinha um irmão, Leone Robson Fernandes, ele foi um dos que ajudou a fundar Cataratas do Iguaçu. Ele foi um dos 7. E uma pessoa muito importante nesse papel da fundação da loja Cataratas do Iguaçu. E naquele dia lá em Maringá, estava o irmão Ney Inocêncio dos Santos, que era o grande primário do rito brasileiro, e aquela coisa toda, a gente querendo chegar perto, tirar uma foto. Era difícil tirar uma foto, né? A gente hoje não tem nem como calcular isso. Aí, quando a gente chega lá e tal, e eu perguntei, seu Ney, mas tem rito brasileiro aqui no Paraná? O irmão dele estava justamente explicando que não tinha no Paraná, não sei aonde e tal. 5 ou 6 estados que não tinham rito brasileiro. E o irmão Leone, assim, sempre muito resoluto, e ele gosta acho mais por boa vontade para comigo, a amizade que a gente tem até hoje. Ele disse, irmão Ney, põe o Dom Manuel no rito brasileiro, que em 10 anos você tem 10 lojas aqui no Paraná. E sabe o que você cumpriu? Quando se cumpriu 10 anos, em 2010, o rito brasileiro tinha 14 lojas do rito brasileiro lá no Paraná. Isso foi dia 24 de junho. Dia 24 de julho do ano 2000, nós tínhamos a primeira loja do rito brasileiro lá no Paraná. Tivemos o apoio de grandes irmãos, alguns que já estão no Oriente Eterno, outros que ainda estão lá na loja, lá no Paraná. Mas em 24 de julho de 2000, nós fundamos a loja Universitária Pan-Americana. É a loja primária do rito brasileiro no estado do Paraná. Então, é uma história assim que a gente tem orgulho. Esse ano faz 25 anos, né? Daqui a poucos dias. Então, foi a primeira loja do rito brasileiro. E já em dezembro daquele ano, dia 16 de dezembro, lembra dessa data lá atrás, nós tivemos o primeiro grau filosófico lá em Foz do Iguaçu, com a presença do soberano grande primário Ney Inocêncio dos Santos, que também foi a loucura. O Ney ia de ônibus do Rio de Janeiro a Foz do Iguaçu, 26 horas de ônibus, a Cascavel, ele ia de ônibus, sabe? É um herói. E a gente se uniu para pagar a passagem dele. A primeira estadia dele lá no hotel Foz do Iguaçu, eu paguei sozinho para não pesar para os irmãos. Então, foi o grau 15. Aí depois vieram os outros graus. Enfim, em 2005 eu cheguei no grau 33. Foi na cidade de Mogi das Cruzes. O Ney me avisou para eu vir fazer o grau 33 lá em Mogi. Também foi muito divertido, tem umas histórias boas. O Ney disse que era para eu chegar lá no Hotel São Gabriel, para eu chegar lá e tal, me hospedar, que a gente se encontrava lá. Cheguei no hotel, disse, olha, eu vim aqui para me hospedar, meu nome está aí na lista e tal. Me hospedei, não vi ninguém, não tinha ninguém, eu olhava assim nos corredores do hotel, não via ninguém. Resolvi sair, porque eu já estava em desespero, digo, não veio ninguém, como é que vai ser isso aqui? E o Ney tinha dito, olha, você não se preocupe em pagar não, que o hotel lá é 0,800. Mas eu fui lá para fora e disse, acho que fizeram uma pegadinha comigo, né? E eu não via ninguém, não tinha ninguém. Eu estava lá fora, foi até divertido, tinha uma moça preenchendo palavras cruzadas. E ela perguntou pro atendente lá, o funcionário que estava lá faz atender os hóspedes. Aí ela disse, qual que é a letra sagrada da maçonaria?
né? O cara, eu vou lá saber, sei lá disso. Eu olho para a moça, sem me meter na conversa, e disse, a letra G. Aí eles olham assim para mim e dizem, mano, tá aí na parede? E tinha uma letra G no esquadro do compasso imensa, assim, talhada em madeira no hotel, mas um G imenso. O hotel era São Gabriel. E o cara, o funcionário lá, que estava lá, sei lá quantos anos, ele disse, eu sempre achei que era Gabriel. Foi muito divertido. Enfim, estava um dia muito frio. Eu fiquei o dia inteiro dentro do quarto, já quase de noite, eu começo a ouvir um barulho. Que alegria quando eu abri a porta, que vi um bando de irmãos todos de paletó preto e gravata bordô. Então foi o dia que eu fiz o grau 33, lá em Mogi. Depois daquilo, a gente implantou na época a grande oficina integrada Gonçalves Ledo, que agora é capítulo, e Kadosh, Alto Colégio, aquela coisa toda. Depois começamos a fundar o rito, a implantar o rito também lá em Curitiba. O Maringá cresceu muito o rito, tivemos grandes irmãos lá que trabalharam, que praticamente sozinhos, né? A gente ia lá eventualmente, mas o pessoal de Curitiba a gente apoiou muito. Eu era presidente da PAEL e os irmãos precisavam fazer os graus filosóficos. Então a gente fazia as sessões na sala da PAEL, lá na sede administrativa do GOB. Hoje, quando eu me lembro, assim, era até divertido. A gente montava um templo, fazia tudo aquilo para fazer os graus, 14, 15, etc. Hoje, esses irmãos todos, graças a Deus, estão lá trabalhando, está muito bem. As lojas do Rito Brasileiro lá são maravilhosas. Enfim, chegou um momento que começamos a pensar no Paraguai. Por que não levar o rito ao Paraguai? Então a gente começou a trazer irmãos regulares lá da grande loja do Paraguai e iniciá-los nos graus filosóficos na cidade de Foz do Iguaçu, né? Começamos a fazer isso aí. Tentou uma vez, tentou duas, tal, sempre havia dificuldade da língua, tal, uma coisa e outra. Até que em 2014 apareceu um irmão Jerônimo Bussi, que disse que tinha lá umas pessoas que queriam fundar uma loja no Rito Brasileiro. Então foi ele que me apresentou esse pessoal lá. A gente se reuniu, tal. Já em novembro daquele ano eu vim ao Rio de Janeiro e propus ao Supremo Conclave como é que fazia levar o rito para lá. Conseguimos, graças ao irmão Gelsi, uma prancha do Ney Inocêncio para o grão-mestre da grande loja do Paraguai. Nós levamos essa prancha em mãos no dia 14 de novembro de 2014 e no dia 1º de dezembro, lá em casa, nós fundamos a loja do Rito Brasileiro, em Vimaraí. A gente fez questão de ter um nome bem típico do Paraguai, em Guarani, um nome que fosse assim bem universal também, né? Vimaraí é o Éden, né? É o paraíso, é a terra sagrada, é a terra prometida para o povo guarani e no sentido cristão, judaico, enfim. Você pode ter a interpretação que você quiser, né? Eu vi a terra, Maraí é o sagrado, é o excelente. E começamos as tratativas junto à grande loja em março de 2015, esse ano fez 10 anos, houve a regularização da loja lá no Paraguai, eles falam levantamento de colunas na Ivi Maraí, com a presença do irmão Ney Inocêncio, de uma boa delegação do pessoal do Rito Brasileiro. Nessas viagens para Assunção ocorreram algumas coisas assim muito interessantes, que virou no folclore, né? Uma delas, a gente chegou na aduana, o irmão Pedro Paulo, de saudosa memória, não tinha levado a identidade. Aí não podia ingressar no Paraguai, porque tinha para Assunção, tinha que fazer o ingresso, o permisso, aquela coisa.
E o Pedro Paulo telefona para a cunhada Conceição e diz: Conceição, você não me ama, eu não posso viajar, eu não estou sendo preso aqui por causa disso. Não tinha nada disso, a gente inventava para ele que ele ia ser preso aqui. Não tinha nada disso. E durante a viagem para Assunção, a gente diz: você fica aí, quando a gente passar pela polícia, você se deita no chão, que tá tudo bom. Eu nunca vi tanta polícia, nem no regime nazista, né? Na ditadura teria tanta. E a cada 10 quilômetros, a polícia se jogava no chão, era aquela coisa toda. E depois, quando chegou lá no hotel em Assunção, dizia: você não pode dormir aqui, cara, você não tem identidade, como é que você vai se hospedar? Não, eu durmo dentro do ônibus, né? Era tortura com o irmão. E quando chegamos lá no templo para a sessão, que era o tratado para poder funcionar as lojas no Rio Brasileiro, os irmãos chegaram e perguntaram, isso é fato histórico, foi verdadeiro: você é maestro? Você é mestre? E o Pedro Paulo, que tocava cavaquinho, né? O Pedro Paulo: não sou maestro, eu só toco cavaquinho, algumas botazinhas. E o pessoal queria morrer com isso. No meio da sessão, aquela solenidade toda, tal, de repente batem na porta e entra o Pedro Paulo com uma mala desse tamanho, que ele não deixou a mala do hotel, não deixou dentro do ônibus, e entrou com aquela mala na cabeça. Eu estava lá no Oriente, perto do Soberano Grande Primaz, e eu ouvi uns irmãos dizer: poxa, vamos ganhar muitos presentes, vamos ganhar muitos regalitos. Porque o pessoal pensava que era regalo que tinha ali para presente para dar para todo mundo. Era uma mala pessoal do irmão. Então, tudo isso é muito engraçado quando passa tempo, porque a gente ri com saudade, né? Que foi coisa que a gente viveu, que a gente passou. Aqui no conclave depois teríamos que travar a batalha para a autonomia do rito brasileiro, para implantar realmente o Supremo Conclave. E aí, nesse momento, vale destacar a presença do irmão Dourado, né? E do irmão Juliano, que naquele momento foram os baluartes para fazer o irmão Ney Inocêncio tomar a decisão. Então, eu jamais criticaria qualquer coisa no irmão Ney Inocêncio, mas eu acho que ele temia, ele tinha um medo de cortar o cordão umbilical no rito brasileiro. E é verdade, na hora que o rito brasileiro ultrapassou as fronteiras, ele deixou de ser algo só nosso. Hoje o rito brasileiro não é só do Brasil, ele é do mundo, ele está presente em vários países. Enfim, foi criada a delegacia. E aqui outra coisa curiosa: no dia da sessão do Supremo Conclave, que autorizou, que criou a delegacia do rito brasileiro no Paraguai, eu tive o orgulho de ser o presidente da sessão. Não foi por acaso, foi o irmão dele que tinha feito uma cirurgia nos olhos e não podia ler, né? Então eu tive o privilégio de presidir aquela sessão memorável, onde foi criada a delegacia do rito brasileiro. Acho que foi a mais efêmera de todas as delegacias, porque se a gente lutou para criar, também lutamos para que ela se extinguisse, né? Nós tínhamos o capítulo, Sol de Maio, funciona até hoje. Foi feito o primeiro templo, sabe? Foi uma luta. Nós temos um irmão maravilhoso, o irmão Stanislau. Ele é brasiguaio, filho de cearenses e nascido no Paraguai. E ele foi montar esse templo. Teve um irmão que cedeu o prédio, enfim. Muita gente participou desse momento. Mas o curioso é que o Tilau, o Stanislau, mandou um funcionário dele chamado Carlos providenciar tudo. E dizia que tinha que ter, dava foto, mas não explicava o que era. E o pobre do Carlos não sabia nem o que estava fazendo. E fez um templo sem saber o que era um templo, sem nunca ter visto um templo, com colunas, com tudo, com oriente. Templo esse que levou o nome do Ney Inocêncio, inclusive. E o Ney Inocêncio foi lá para a dedicação do templo, aquela coisa toda, consagração. Então tínhamos as lojas, foram 2 lojas simbólicas que existem até hoje, Perfeita União e a Ivimaraí, são as 2 lojas. E o
capítulo Sol de Maio e a delegacia. Isso vinculado ao Supremo Conclave do Brasil. Em 12 de junho de 2017, aí foi criado o Supremo Conclave, o primeiro Supremo Conclave fora do Brasil. Foi também uma festa, assim, uma coisa, sabe? A gente tem a alegria de ter vivido aquele momento. E o Supremo Conclave lá caminha hoje muito bem, inclusive está realizando o segundo congresso, né? Realizou um primeiro e agora já está no segundo. Tem participado, eles são muito presentes aqui no Brasil, até no Ceará. Eles participam de eventos lá no Ceará, sempre estão junto com a gente, sempre estão... Eles querem estar unidos ao Supremo Conclave do Brasil. Quando a gente estava nesse processo eu chamaria nesse sonho de formar o Supremo Conclave do Paraguai, aí começou aquela dúvida, quem seria o soberano grande primaz do rei brasileiro. Então houve a proposta de que eu ficasse como um grande primaz. Mas para isso, evidentemente, eu teria que me filiar a uma loja paraguaia, a grande loja do Paraguai. Ou seja, eu interromperia toda a minha vida, todos os meus projetos no Brasil para estar vinculado lá. Então eu declinei desse convite e foi aí que eu comecei a direcionar um irmão que depois acabou saindo do projeto e ficou o grupo que acabou assumindo. O irmão Jaime, o irmão Ezequiel, o irmão Christian, Stanislau, etc. Mas depois, esse segundo grupo, digamos assim, numa reunião lá na casa do irmão Christian, propôs que eu ficasse então como soberano grande primaz de honra, alguma coisa desse tipo, né? E, evidentemente, também a gente não quis, porque isso não ia acrescentar nada nem para o conclave paraguaio, nem para o conclave brasileiro. Naquele momento era um cargo que não existia nem aqui no Brasil, então a gente achou melhor não, né? Quando eu falo do primeiro grupo, do segundo grupo, é porque na ânsia de levar o rito, também ocorreram erros, também ocorreram, eu não diria assim, ocorreram falhas humanas, né? A gente queria fazer, então talvez a gente tivesse se descuidado de ser mais rigoroso, talvez até nos interstícios, talvez tivesse que ser mais prudente. Eu não sei se naquele momento eu estava muito impetuoso. E eles queriam, né? Todo mundo queria. Quem é que não quer ser? O maçom inicia de manhã e de noite, se ele pudesse ser 33. Não é só Dom Pedro I que tem esse princípio, não. Então, eu acho que todo mundo quer. E até natural. Mas ocorreram falhas. Então, esse pessoal que acabou sendo realmente os fundadores, que estão lá até hoje, a maioria não estava lá no primeiro momento. Os que são hoje os dirigentes do Supremo Conclave do Paraguai não estavam lá na época da fundação da Ivi Maraí, não estavam na época dessas primeiras reuniões com o grão-mestre. Era num restaurante que acabei indo várias vezes nesse restaurante, Siete Vacas e um Touro. É um restaurante que era tradicional lá em Assunção. A gente só se reunia com o grão-mestre lá. Caríssimo restaurante. Porque o grão-mestre nos designava só o horário do almoço, era o tempo disponível que ele tinha para conversar conosco. Então, a maioria, ou eu dizer quase todos os que estão hoje, não estiveram naquele momento. Então, quando eles entraram, foram iniciados ou filiados na loja, depois que saiu esse primeiro grupo, ficou uma situação até difícil, inclusive questões administrativas, financeiras. O grão-mestre disse: vocês se casaram com uma viúva com muitos filhos e dívidas, né? Então, porque esse pessoal, esses irmãos que são os verdadeiros responsáveis pelo rito brasileiro no Paraguai, eles assumiram uma dívida tremenda, eles assumiram compromissos altíssimos a nível da grande loja, né? Porque o primeiro grupo não tinha sido muito correto, digamos assim.
e talvez eu tenha pecado em não ter observado isso, não ter acompanhado a questão financeira mais de perto, né, ou com mais cuidado. Havia a questão das moedas, havia as dificuldades da época, enfim, o Guarani é uma moeda, dólar é outra, real é outra, e tudo isso acabava dando uma confusão muito grande. Mas o grupo está lá, que com razão festejou os 10 anos da loja, notadamente os primeiros que fizeram os primeiros graus no Brasil, o primeiro maçom iniciado no rito brasileiro fora do Brasil, o irmão Rubem Ramírez, iniciado lá no rito brasileiro, foi a primeira cerimônia de iniciação, naturalmente com uma série de erros, a ritualística, aquela coisa toda. E os rituais eram outro problema, porque a gente tinha que pegar os rituais e não só traduzi-los, como adaptá-los à realidade paraguaia, né? A estrutura lá não tem Grande Oriente Estadual, né? A grande loja é loja. Algumas figuras que lá não tem na estrutura da grande loja que nós temos aqui no Brasil. Então tínhamos que adaptar, né? Desde a joia para o porta-bandeira. Como é que o porta-bandeira vai usar a joia com a bandeira do Brasil? Lá no Paraguai eles não tinham essa joia. Nós tivemos que criar artesanalmente essa joia. A saudação à bandeira. Como é que você faz a saudação à bandeira do Brasil com aquelas palavras? Se a gente tinha que... Então, eu tive que fazer essas alterações nos rituais. E os fiz por conta e risco, porque não havia Supremo Conclave do Paraguai e nem tinha como a gente trazer, fosse para o conclave, fosse para o Grande Oriente do Brasil, essas questões. Primeiro, talvez não dissesse muito a eles naquele momento, ninguém estava preocupado com isso. Então, eu tive que fazer, né? Esse texto da saudação à bandeira ficou muito bonito, é muito emocionante, porque fala muito ao povo paraguai da raça Guarani. O Paraguai que não cita essa raça Guarani, que não cita a República do Paraguai. Aqui você não vê um brasileiro falar República do Brasil, República Federativa do Brasil. O Paraguai fala República do Paraguai naturalmente, porque eles têm orgulho de ter sido a primeira república da América do Sul. Então a gente teve que imprimir os rituais. E os rituais foram impressos então em Curitiba. Nós imprimimos 500 rituais de cada. E na própria grande loja do Paraguai não havia o costume de ter o ritual impresso. Então começou pela loja Ivimaraí e Perfeita União, né? Então começamos esses rituais. Foram muito importantes naquele momento e acho que foi muito importante para o rito. E outra curiosidade, a tradução dos hinos, né? A gente tem que traduzir do português para o espanhol o hino de abertura e de encerramento, né? Conservando a fidelidade à música, ao poema que possibilitasse de ser cantado. Então a gente tem alegria de falar dessa história, né? Porque Deus nos facilitou, né? A gente estava lá naquela hora e fizemos. Se eu fosse citar todos os irmãos que apoiaram, que nos ajudaram, que estiveram nos primeiros momentos, que viveram essa história toda, eu ficaria muito tempo aqui, né? Não esqueço de ninguém. Me lembro do papel de cada um, o que cada um fez. Até, se você me permite, quando a gente fala lá da fundação da loja Universitária Pan-Americana, que o Leone falou para o irmão Ney do Censo, foi só um mês, eu não tinha telefone lá em casa naquele momento. Eu não tinha as facilidades do telefone. Então eu ligava da casa do irmão Leone, telefonava para o conclave, né, para poder falar as coisas, para conseguir as coisas, para ter o apoio que a gente precisava, né? A gente não tinha o material litúrgico. Então eu não posso esquecer nunca, nós tínhamos um irmão filho de japonês e ele tinha uma espada daqueles japoneses e usava aquela espada lá no templo.
E depois, quando a loja já tinha acontecido, tinha irmão que achava que fazia parte do rito brasileiro usar, usar uma espada de samurai no rito, mas é porque não tinha espada liturgicamente. Então a gente tinha a espada de samurai e usava. Então ficava lá um japonês, sabe? Você pensava que o cara ia declarar guerra ali a qualquer momento, só faltava ele dizer as palavras de samurai. Tudo isso faz parte da história, né? E a gente viveu todo esse momento. Eu acho que o irmão que está chegando, o irmão que está entrando, é muito bom conhecer, porque a gente só ama o que conhece. Não adianta você ser da loja e não conhecer o rito brasileiro, não conhecer essa história do rito brasileiro, senão você não vai amar, você não vai querer fazer parte da história. Então talvez aí venha a evasão de alguns irmãos que não se criam, digamos assim, dentro da nossa ordem. Eu fiquei muito feliz, porque eu consegui envolver minha família na maçonaria. Eu consegui envolver minha família com o rito brasileiro. Curiosamente, hoje nós temos uma pequena fábrica e estamos fazendo os mantos, estamos fazendo aventais, né? Estamos criando algumas coisas e, obviamente, ganhamos com isso, temos a finalidade lucrativa, mas a nossa finalidade foi mais facilitar a vida, facilitar o crescimento da loja, do rito, né? Então a gente tem esse orgulho também. E hoje a gente tem essa empresa. Que se a gente fosse fornecer só para o Supremo Conclave, a gente tinha um cliente bom e garantido. Né? Coisas bobas que a gente faz, que os irmãos estão lá no capítulo, no alto colégio, enfim, e não tem. Exemplo, a tiara. No Ceará, a tiara é um negócio que as meninas usam no cabelo, né? Tem irmão que não sabe a tiara, então a gente fica vendo algumas improvisações e a gente começou a fazer tiara, né? Primeiro fazíamos em tamanho natural, agora nós estamos fazendo umas mini tiaras assim para facilitar o transporte. Então a gente vai criando essas coisas porque tem mercado, os irmãos compram, né? Então a gente faz. Se tem consumidor, tem quem faça. Essa é a vantagem do capitalismo. Então a gente tem criado algumas coisas nesse sentido. E eu me sinto muito bem. E hoje são 35 anos, já quase 36 de iniciação. Completei recentemente 25 anos no rito brasileiro, 31 no GOB. Então, eu me sinto muito feliz com tudo isso, né? Com essa história. Ao lado disso, eu sou advogado, me sinto muito bem exercendo essa profissão que eu exerço em homenagem ao meu pai, né? Como uma herança até daquela história lá do anel que minha mãe comprou e deu para ele. Eu herdei esse anel de advogado, uso somente em grandes ocasiões. E também sou líder religioso na Igreja Católica Brasileira. Queria ser um simples padre, na verdade queria ser santo. Acabei virando padre, acabei virando tanta coisa e estou aqui hoje. Continuo querendo ser santo, no sentido de poder ajudar os outros, no sentido de poder me aproximar de Deus, respeitando as crenças de todos. Tenho muita fé católica, acredito em tudo aquilo que eu prego lá na igreja e desejaria que o mundo tivesse paz, que a gente vivesse sem tantos preconceitos, sem ódio, sem inveja, começando nas nossas cidades e que isso se estendesse para o mundo inteiro. Quando eu vejo as notícias das guerras, tanta violência lá em Gaza, na Ucrânia, no Irã, e vejo nas nossas cidades. Isso é falta de Deus, é falta da vivência do ideal de fraternidade entre todos os homens.